Porto Alegre, dia 2 de março de 2020. Um dia de Deus a todos, irmãos, inscritos aqui do canal, as pessoas que nos acompanham, nossos vídeos. Então, meus queridos irmãos, hoje o nosso tema, vamos falar sobre a crença em dois poderes e coronavírus. Este é um tema que é muito polêmico e temos bastante coisa para falar hoje nessa aula, nessa palestra, ou queiram encarar como vocês quiserem, tá? Não esqueçam que eu estou trazendo aqui o meu entendimento sobre os escritos, os estudos de Joel Goldsmith, o metafísico, sobre as palestras, os cursos do professor Hélio Couto, sobre as palestras, os vídeos do professor Sandro da Psicanálise da Alma e todos os outros pessoas que nos passam conteúdos de grandíssimo valor na internet. Meu nome é Roberto Oliveira, eu sou estudante da expansão de consciência, autoconhecimento, sou ressonante há 1 ano e meio, vai fechar 2 anos, e é com muito orgulho que venho aqui neste canal prosseguir esse trabalho gigantesco que recém começou, nem começou ainda. Gostaria de falar a todos aqui que é a minha visão, tá, pessoal? E não vou criticar ninguém, tá? Não estou julgando também pessoas, não vou julgar, porque esse é um tema que exige uma delicadeza nas colocações, tá? Estamos aqui, não estamos sozinhos, então este vídeo não tem nada escrito, tem alguns tópicos que eu escrevi aqui no caderno para falar para vocês, mas as coisas vão chegando, porque a presença nos envolve, a presença, a intuição, ela nos chega, o que a gente tem que falar, o que a gente tem que dizer. Fizemos aqui 10 minutos de meditação para contemplar a presença de Deus em nós, contemplar esse divino amor. E o que aconteceu, gente? Aconteceu uma coisa extraordinária aqui neste momento, que é o cântico dos passarinhos. Aqui nós estamos numa praça na Germânia, tá? Então nós estamos aqui em Porto Alegre, na Praça Germânia, aqui perto do Iguatemi, tá? Então, enquanto nós estávamos meditando, entramos numa sinergia com o cântico dos passarinhos aqui na volta. E acabamos entrando num mundo totalmente diferente, um mundo de pleno amor, de muita paz, de muita harmonia neste exato momento. Então, de total satisfação e alegria que estamos aqui para falar desse tema, desse vídeo. Tá, gente? Então vamos começar, então, aonde tudo começou, né? A crença em dois poderes, né? Então isso começou lá no início com Adão e Eva. O que é a crença em dois poderes? A crença adâmica em dois poderes, né? Então quando Adão e Eva, eles viram que eles estavam nus, que eles estavam no paraíso nus, eles começaram a acreditar em dois poderes e foram expulsos do paraíso. E aí começou toda essa crença, toda essa coisa da inveja, da disputa, da competição. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E aí se prolongou, né, essa doença na humanidade, porque Caim matou Abel justamente por acreditar em dois poderes. Poder do bem contra o mal. É uma luta em glória que todos nós, seres humanos, acabamos entrando. O inconsciente coletivo está mergulhado nessa luta do bem contra o mal. Mas na verdade não existe bem e mal, só existe o bem, e vocês vão ver isso neste vídeo agora que eu vou explicar para vocês ao longo deste vídeo. Vocês vão perceber que é uma crença nossa, que só existe o amor de Deus, infinito amor de Deus. Só existe a paz, a prosperidade, a alegria extrema.
Então, a origem do paradigma da crença no bem e do mal se alastrou ao longo da humanidade. Teve civilizações na antiga Índia, antes da invasão dos ários, né? Antes do sistema neolítico, que tinha a civilização que vivia a extrema prosperidade, a cooperação, a alegria e o amor de Deus, a unidade. Eles viviam a unidade. Bom, a origem de tudo, né, pessoal? Tudo se origina do 1. 2 não é nada sem o 1. 3, 4, 5, 4 vezes 4 é 16, mas não seria 16 se não existisse o 1. Então existe a lei do 1, a lei onde tudo se manifestou. Allan Kardec, que é a ponta do iceberg, fez uma pergunta para o Espírito da Verdade: o que é Deus? E o Espírito da Verdade falou para ele que Deus é o princípio criativo de todas as coisas. Se Deus é o princípio criativo de todas as coisas, o porquê de nós entrarmos nestas questões de bem e de mal, de alegria e de tristeza, dessa desordem emocional em que vivemos hoje? Bom, o princípio metafísico da formação de todos esses paradigmas vem ao longo dos anos e anos e anos destas crenças em 2 poderes, que vão sendo passados de geração para geração. Depois da invasão dos ários, lá começou o período neolítico, veio as embarcações, os pessoal que veio do norte da Europa para conquistar outros países, a escravidão que pegou os meus antepassados e todos os antepassados, a formação da ideologia, a formação do ser humano, que é passado de geração em geração. Nasci, por exemplo, eu, Roberto Oliveira, nasci numa família de uma extrema crença, que é a crença do não merecimento, a crença de servir a outras pessoas sem merecer ser feliz, sem merecer a vida boa, a vida digna, a vida de Deus, a vida natural. Então existe a lei natural e existe a lei social. A lei social hoje, que nos prega hoje, no paradigma atual, no paradigma vigente, que devemos servir, devemos estudar, devemos trabalhar para alguém, devemos trabalhar para outros, servir a outros, pessoal? E não compartilhamos, não cooperamos uns com os outros, porque é uma extrema competição. Nós estudamos para ser os melhores em nossas respectivas áreas. Nós estudamos para nos diferenciar, para ganhar um pouco mais de dinheiro, que é uma outra crença também que eu coloquei aqui, dinheiro. Então, justamente por estar afastado do conhecimento metafísico de como que funciona este universo, o que é realmente Deus, quem é o nosso Pai, quem é o verdadeiro Criador deste universo. Será que Ele nos pune? Será que Ele nos manda para o inferno realmente? Será que Ele manda pecado? Será que Ele manda doença para a Terra? O que são os vírus? Vocês já pararam para pensar que as bactérias são micro-organismos originados de átomos, de moléculas, do bóson de Higgs e do vácuo quântico, que é o campo unificado que nos permeia? Vocês se questionaram o porquê que existem esses vírus? Vocês se questionaram também, meus irmãos, por que tanto sofrimento no planeta Terra? Porque Deus é o único poder. Então, se existe um Deus de extremo amor, de amor infinito, por que há tanta mágoa, por que há tanta tragédia neste planeta Terra? Será que nós não temos aqui a responsabilidade sobre esses acontecimentos? Será que o próprio ser humano ainda não evoluiu o suficiente para perceber que nós temos que se unificar, nós temos que amar-vos uns aos outros, como disse o nosso Mestre Jesus? Será que o ser humano não tem que aderir às leis, às escritas do Sermão da Montanha, onde o Mestre falou: não vos preocupeis com o que deveis de comer, de vestir, de tomar, de nada, pois buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então buscar
esse reino. E onde é que está esse reino, meu pessoal? Onde é que está esse reino? Esse reino está dentro de nós. Está dentro de nós. Mas, para alcançar este reino, devemos fazer todo o trabalho com as nossas sombras psicológicas. E o que são sombras, né? Tudo aquilo que acontece na nossa infância, que é reprimido, tudo aquilo que é bom também, que nós não podemos fazer, e aí a gente reprime, é jogado nessa sombra psicológica. Então a sombra, ela é uma energia que está em nosso inconsciente, que ela emerge, ela sobe para a nossa consciência, e por isso que muitas vezes não temos sucesso em nossos empreendimentos, nossos empregos, por isso que nós não temos sucesso no amor, por isso que muitas vezes pessoas vivem numa extrema tristeza, sem sucesso em nada. Por quê? Porque estão imersos a uma sombra psicológica, mas sem o autoconhecimento, sem ir para dentro, não temos como buscar essa luz que está lá no finalzinho. Nós vamos mergulhar nessa lama inconsciente que temos. E é muita lama, pessoal. Eu falo isso por mim. É muita lama a ser descoberta, a ser revirada, a ser mexida, muito sofrimento, muita mágoa, rancor para transmutar. Então, é o nosso trabalho diário, diurno e eterno, é a nossa evolução. Primeiro, fazer o trabalho com as sombras psicológicas, buscar a iluminação espiritual, buscar o autoconhecimento, a paz interna, o equilíbrio emocional. Eu tenho um canal também que fala sobre exercício consciente, que é justamente isso, através da musculação, que é uma própria meditação, uma atenção consciente do exercício que você está fazendo, o movimento aliado com a respiração correta, você entra nesse estado de paz, de harmonia, e acaba produzindo menos cortisol na corrente sanguínea, menos adrenalina. Claro que esse cortisol, ele vai ser produzido, cortisol ele vai ser produzido, mas de uma maneira benéfica, porque nosso organismo ele se reconstrói, nosso corpo é regenerativo, nossas células trocam, nossos átomos trocam de 3 em 3 meses. Em um ano nós temos um corpo novo. Em um ano nós temos todas as nossas células recuperadas. Nosso corpo é extremamente inteligente. E quem é que controla isso tudo, né? É o cérebro reptiliano que controla todas essas coisas, que o funcionamento dos nossos órgãos, o autofuncionamento do intestino e tudo mais. Então, meus queridos irmãos, já explicando que o paradigma, voltando lá no paradigma, desde quando nós nascemos num contexto familiar, onde há uma crença ou várias outras crenças, nós nascemos escutando aquilo. Toda criança, ela é um ser espiritual, ele é virginal, ele é inocente. Por isso que nós amamos os bebês. Chega um bebê perto da gente, a gente se derrete, porque é o próprio Espírito Santo que está ali. Então, este bebê, ele começa a escutar, ele começa a vivenciar o ambiente externo que ele está vivendo. Para ele, tudo é igual, para ele, tudo é harmonia e paz. E ele vai acumulando aquilo que vai entrando na cabeça dele. Programa de televisão, briga dos casais, desavenças entre irmãos. Tudo aquilo que está se formando na volta dele, ele vai absorvendo. E isso vai caindo aonde? No inconsciente, gente. Então nossa mente trabalha, nós temos a mente consciente, eu estou falando aqui com vocês, e nós temos a nossa mente inconsciente, onde é gravado tudo. Desde quando estamos na barriga de nossa mãe, claro que trazemos alguma coisa conosco já, né? O espírito ele carrega um contexto de toda a nossa vivência, são milênios e milênios, bilhões de anos de vivência, mas isso é pura evolução. Por isso que nós estamos aqui novamente falando para vocês, gravando esse vídeo depois de milhões e milhões de anos. Então tudo é um contexto que a gente vai trabalhando essas sombras, trabalhando as nossas crenças internas que nós temos, que é a própria sombra psicológica e o ego, transformando esse ego em superego para chegar no self, para haver essa unificação do ego com o self. Mas para isso devemos compreender que não existem dois poderes.
Não existe o mal e o bem. Só existe o amor infinito do Pai. Só existe o amor, só existe a alegria. A alegria de estarmos aqui. A alegria de estarmos presentes nessa vida. A alegria de acordarmos de manhã, virmos para cá gravar um vídeo e escutar o som de Deus, que é a própria manifestação do verbo feito a carne. Os pássaros cantando, as árvores falando conosco, purificando o ar que nós respiramos, que é a própria onipresença de Deus. Então, a meditação contemplativa, ela é importante nesse processo. E a conscientização de que só existe um único poder é trabalhoso. Devemos trabalhar isso todos os dias, de hora em hora. Claro, a gente está imerso ao inconsciente coletivo. Então, tem duas partes neste processo. Primeiro, o inconsciente coletivo, onde estão todas as crenças negativas contra o único poder. E o inconsciente pessoal. Mas o inconsciente pessoal, ele pode ser trabalhado, pode ser iluminado por essa busca do autoconhecimento, essa autobusca. Essa busca nos ensinamentos de Joel Goldsmith, nessa busca dos ensinamentos do professor Hélio Couto, canal do Sandro, canal do Regis Brother. Todos esses links vou deixar abaixo neste vídeo aqui, para vocês entrarem, aqueles que não conhecem esses tipos de pessoas que vêm compartilhando. Canal dos Arquétipos da Mabel Cristina, canal do Sandro, Psicanálise da Alma. As sessões de Psicanálise da Alma são importantes, aliadas a quem faz a ressonância harmônica, como eu faço, para justamente ter esse trabalho com as sombras, ler os escritos, ler os livros que o professor Hélio Couto escreve, os vídeos, comprar os cursos, assistir às palestras do Sandro, assistir às palestras da Lúcia Helena Galvão, Filosofia, Nova Acrópole. Então todos esses que eu falei aqui, gente, são de extremo valor para quem quer buscar o autoconhecimento, quem quer se libertar, ter uma vida feliz, longe de todo o afronto, de todo o medo que há na humanidade, de toda essa a pressão, de toda essa pressão psicológica que existe. Então eu vou falar em cada uma delas aqui. Primeiro nós vamos falar sobre dinheiro, né? Então dinheiro é uma crença que está enraizada em todos nós. A dificuldade que as nossas famílias têm de ter prosperidade, de ter dinheiro, vai passando para nós. A gente muitas vezes escuta quando é criança que dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não cai do céu, lava as mãos porque você botou a mão no dinheiro, o dinheiro é sujo. Então todas essas crenças aí nos afastam totalmente de ganhar dinheiro. Então aí vem o questionamento, mas por que eu ganho dinheiro? Mas você ganha dinheiro, mas você está sempre mal, sem dinheiro, porque você paga a conta, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Justamente é a desculpa. A desculpa porque nós que criamos, na verdade, esta dificuldade. Uma aguinha divina. Então nós criamos a dificuldade, toda a dificuldade que tem de ganhar dinheiro, nós mesmos que criamos. Essa dificuldade vem desde lá de quando nós somos pequenos, passa pela nossa a nossa infância, entendeu? Então até a nossa fase adulta, adolescência também, né? Então tudo que a gente vivencia na nossa família fica no nosso inconsciente e se manifesta. Nossas sombras, elas emergem, elas não deixam a gente prosperar em relação ao dinheiro, justamente por estas crenças. Então nós temos que trabalhar a autossugestão. Eu mereço porque eu sou filho do Pai. O Pai está em mim e eu estou com o Pai. E eu e o Pai somos um. Trabalhar sistematicamente estas afirmações. O Pai é tudo que existe. É o verbo feito a carne. Eu não vivo a minha vida, mas sim a vida do Pai. A vida de Deus se manifesta em mim, aqui e agora. Então, meus irmãos, esta é a concepção. Este é o trabalho que nós devemos fazer todos os dias para superar essas tais crenças de dinheiro. A mesma coisa, relacionamento, né? Então, relacionamento
sempre há aquelas dificuldades, aquela coisa de hoje se encontrar uma pessoa ideal para viver, para compartilhar. Há muitas crenças envolvidas, principalmente a repreensão sexual, né? Então, um seriado que eu sugiro a todos que assistam, que está no Netflix, que o Alienista, tá? Assistam o Alienista, ele tem essas questões, trabalha essas questões de trabalho com as sombras psicológicas e principalmente a repressão sexual na parte da adolescência, o que é feito, né, com essa crença do bem e do mal. Então ali tem todos esses aspectos que eu estou tocando aqui, não estou me aprofundando neste vídeo, né, mas estamos falando por cima para um entendimento geral. Então a família, né, gente, por que nas famílias existem problemas? Porque nas famílias está o nosso resgate. Tudo aquilo que nós fizemos no passado, tudo aquilo que nós vivenciamos lá, a gente recupera nascendo nas famílias. Ou seja, temos uma desavença, nós temos a desavença com nosso pai no passado, ou alguma coisa desse tipo, nós viemos neste plano, sendo pai e filho, justamente para resgatar o amor. Por isso que a lei de Deus é perfeita, gente. A lei de Deus, ela é tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que nós nascemos justamente para resgatar o amor dentro da própria família. Pois todos nós, na verdade, somos irmãos. Não é pai, mãe, sobrinho e tio. Todos nós estamos aqui para compartilhar o amor. Por isso que nascemos num contexto familiar, para trabalhar este amor, trabalhar esta vivência do todo em nós. O aspecto da religião e da ciência, né, gente? A espiritualidade e a ciência. Então é uma coisa que vai ser inevitável e vai acontecer a unificação da ciência com a espiritualidade. Os pesquisadores já estão provando que o elétron, ele passa por duas fendas, tanto como onda como partícula. E aos olhos do observador, a consciência, ele interfere no comportamento do elétron. Então eles provaram isso, que se a consciência interfere no comportamento do elétron, ora como partícula, ora como onda, então a consciência permeia todo o nosso universo e toda a nossa vida. E só existe uma só consciência onde nós estamos imersos. Por isso que eu falo que a consciência cria a realidade. A consciência, ela manifesta tudo. O Espírito onipresente de Deus em nós manifesta tudo em nossa vida, no aqui e no agora. Então, estamos aqui justamente para trabalhar este amor, mas primeiro trabalhar as sombras psicológicas, a iluminação espiritual, para chegarmos a ser o co-criador consciente. Consciente de quê? Da presença, da onipresença de Deus em tudo que existe, inclusive em nós. Nós somos os próprios manifestadores e Deus se manifesta através de nós, dos nossos sentimentos e pensamentos, pois sentimentos, pensamentos criam a realidade. Bom, eu já falei para vocês aqui, nessa crença de dois poderes, a origem, né, que veio, né, no sistema adâmico, Adão e Eva, passou por Caim e Abel, veio logo após a invasão dos ários, que existia na Índia antiga uma civilização, e hoje ainda existe, tá, no sul, na China, não é no sul, gente, mas na China existe um vilarejo, que eles vivem pelo puro amor da unidade, puro amor do Pai. Eles compartilham tudo, eles têm a autovivência, a autovida. Eles vivem por si só, não falta nada para eles, vivem mais de 100 anos e eles são prósperos, plantam, as plantações crescem e tudo para eles acontece como devem acontecer. E lá não existem doenças. Por quê? Porque eles só vivem na crença em um poder, que é o poder do Divino Pai, que é Deus. Então agora nós vamos entrar
no contexto das doenças. Como que é formada as doenças no nosso organismo? Bom, primeiramente as doenças são formadas pela nossa instabilidade ou a nossa má formação emocional. Por quê? Porque quando nós vamos nos formar a nossa personalidade, ou seja, o nosso ego, nós temos feridas nesse ego, que são as feridas do ego, né? Que então são todo aquele contexto de traumas, traumas de família, tudo que acontece de negativo na família, ele vem com feridas nesse nosso ego. Então se formam as sombras psicológicas que a gente tem que trabalhar. Destas sombras, pessoal, então é formado o quê? Um sistema de somatização, que é o sofrimento, a mágoa, o rancor, a inveja, formam um sistema de somatização. Isso vem, né? Vácuo quântico, bóson de Higgs, depois os átomos, o elétron, átomos, partículas, micropartículas, até chegar nos órgãos e no nosso sistema corporal. Mas o que acontece? Há uma formação de somatização psicológica. A pessoa fica sistematizada no pensamento, sistematizada naquela situação de sofrimento. E a pessoa ela vai sofrendo e vai se formando instantaneamente essa somatização que acaba acontecendo tais doenças. Então, é a capacidade vibratória de cada um que desenvolve o contexto de doença. E o vírus? Como é que se forma o vírus? Existe a doença coletiva, que é o sistema do inconsciente coletivo. Todas essas moléculas estão no ar que a gente respira. E o coletivo, o inconsciente coletivo, ele é o formador desses vírus, porque tem uma vibração muito baixa, carregado de sombras psicológicas, ou seja, todo o contexto ruim, todos os pensamentos ruins. Então são formados estes vírus. E justamente o próprio ser humano em laboratório, ele vai manipulando e vai dando cada década nome diferente desses vírus. E agora surgiu o coronavírus, que é justamente isto, é uma manipulação através da gripe. O que é a gripe? É a crença em dois poderes, é não fazer nada, é o relaxamento total de si mesmo. Tá? Então é depressão psicológica. A depressão, que é justamente essa falta de dopamina, na produção de dopamina, serotonina, não querer fazer nada, ficar parado, é a crença de que você não merece ser feliz na vida. Isso vai somatizando até criar as doenças. Então essas moléculas, as bactérias, os seres vivos que são minúsculos, eles vivem no ar, carregados de informações negativas do próprio inconsciente coletivo da humanidade, planeta Terra, que criam a manifestação dessas doenças. E isso, claro, que em laboratório, as pessoas que estão no laboratório, os profissionais que estão lá, eles sabem que através do estudo das moléculas, eles vão chegar no átomo, vão chegar na vibração do átomo, vão separar o átomo, e o átomo tem próton, nêutron e elétron. Tem quarks, tem bóson de Higgs, e no final, lá no ínfimo, lá na essência, é o vácuo quântico, que é esse mar de energia primordial que nos rodeia. Então tá aí a formação das doenças. Então o nosso pensamento e o nosso sentimento carregado de medo atrai a doença para nós. Então, meus irmãos, justamente é isso que eu estou dizendo para vocês. Não devemos ter medo. Devemos acreditar que existe um Pai, existe uma vibração, existe uma energia que nos permeia a natureza, que os pássaros, os animais, eles vivem através desta energia e vivem perfeitamente bem. Os pássaros não precisam de nada para viver, para voar, para sentir o amor do Pai. Eles apenas vivem o amor do Pai. Eles não têm a consciência que nós temos, mas eles sabem que eles vivem por um puro amor. A natureza é prova disso. Quando olhamos para a natureza, ela é perfeita. Quando olhamos para a natureza e vivenciamos um cheiro de uma árvore e que estamos aqui ao som do cântico dos passarinhos, nesse céu azul,
que hoje está um dia lindo na capital do Rio Grande do Sul. É isso que a gente tem. Temos o que a gente tem agora? É o amor de Deus. Então, isso não é religião, é o entendimento da física que estuda, a astrofísica que estuda. Vai lá, pega um microscópio, bota no átomo, você vai chegar em elétrons, você vai chegar em próton, nêutron, elétrons, você vai chegar nos quarks, você vai chegar no bóson de Higgs e você vai chegar no vácuo quântico, que depois vai se até chegar nos órgãos humanos, na manifestação do nosso corpo, nas moléculas, nesses seres vivos que são carregados pelo ar, cheios de informação. Então a energia é informação ao mesmo tempo. Então por que temer? Por que temer uma coisa que está carregada de puro amor? Só que para entendermos esse puro amor, nós temos que fazer uma auto-introspecção, ir para dentro de nós, sairmos do contexto geral da humanidade, sair deste paradigma materialista, deste paradigma que só pensa em si, no ego, na competição, no querer para si e não compartilhar, não cooperar com os outros. Este canal aqui é um canal que está sendo trabalhado, é um canal que é um trabalho para longuíssimo prazo. Então estamos a cada vídeo aumentando a complexidade, o entendimento, estamos estudando, nos empenhando para trazer para vocês informações desse tipo, grandiosas, que toda a cura, todo o bem está dentro de nós. Eu estou lendo um livro muito interessante, que é este livro aqui. Vocês não vão ver, tá? Mas é a câmera, estou gravando com a câmera frontal, né, pessoal? Mas é o livro do Joel, Viver no Agora. Viver no Agora, tá? E o que tem escrito na capa deste livro? Eu vou ler para vocês aqui. Enfim, uma saída para o labirinto de contradições, frustrações, decepções que caracterizam a vida de hoje, cheia de tensões sob o aceleramento do ritmo da civilização moderna. Eu vou ler um trecho desse livro para vocês, tá? Que fala justamente na doença. Deixa eu procurar aqui. Então é um próprio questionamento que o autor faz, né? Que diz assim: a doença é mandada por Deus? A questão da cura espiritual é hoje de vital importância e está inseparavelmente relacionada com a natureza de Deus e a natureza da oração. Curadores evangélicos realizam um começo nesta área e despertam um interesse pelo assunto, de modo que agora muitas das igrejas protestantes estão investigando a possibilidade de curar espiritualmente. Muitas das pessoas sinceras e dedicadas, empenhadas nessa atividade, estão, porém, descobrindo que chegaram a um impasse. E isso porque não conhecem o princípio básico da cura espiritual. E até que alguém o revele a elas, serão incapazes de ir à frente. A maioria das tentativas de cura espiritual ainda está sendo feita na crença de que é Deus quem cura doença. Que falácia! Se Deus pudesse curar doença, não havia uma única pessoa no mundo com doença. Por quê? Deus não discrimina pessoas. Então, para entender uma metafísica dessa, pessoal, tá? Tem que haver um entendimento interno, tá? Então, eu vou continuar a leitura aqui mais um pouco. De fato, por causa de sua humildade e falta de farisaísmo, é muitas vezes mais fácil curar uma pessoa na prisão do que curar uma pessoa muito justa. Deus não manda doença a ninguém. Deus não faz ninguém ser pecador, nem ele. Em qualquer tempo ou qualquer razão, causa morte. Então, qual é a causa das complicações do mundo? A crença em dois poderes. É o que a gente está comentando aqui neste vídeo. Essa crença foi revelada como causa de pecado e doença, desde Adão e Eva. Olha só, gente. E quando compreendemos isso, nós temos o segredo da cura espiritual. Vou até aqui. Tem mais
tem mais textos aqui para ser lido, tá? Então o texto ele é extenso, mas é um livro que a gente está estudando. É um livro de Joel Goldsmith. Então, para vocês entenderem a metafísica de que é o processo dessa crença, de superar essa crença em dois poderes, que Deus não cura nada. Quem cura é nós mesmos, que somos a própria manifestação. Nós temos o poder de curar a nossa vida, nós temos o poder de reverter todas as situações. E o nosso sistema emocional, né, o nosso aprendizado emocional ao longo dos anos, esta maturidade, fazendo as práticas meditativas pela manhã, à tarde, no almoço, à tarde e à noite. São quatro períodos iniciais, mas você pode se prolongar aí por 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, fazendo essa contemplação da própria presença de Deus em si mesmo, de que não há problema, há sempre um aprendizado na vida, um aprendizado de que somos uma unidade, então tudo se manifesta através do um. Olha o cântico dos passarinhos, gente. Eu vou fazer 1 minuto de silêncio aqui para escutar essa maravilha, esse amor de Deus. A mensagem para encerramento deste vídeo é: eu estarei com vocês até o final dos tempos. Creiam. Contemple a minha presença em vocês. Que a paz esteja com todos. Obrigado.